Pronto, bom dia. Camila saiu, mas acho que ela entra de novo. Pessoal, vocês são minha turma também de. São minha turma também de natação, né? E alguns estão até no futebol também, não estão? Calma, gente, um por vez. Natação, eu sou só de natação. Quem mais aqui é de natação? Ou vocês só são de lutas mesmo? Então, pessoal, é o seguinte, porque assim, lá no meu tá falando que vocês são quinto semestre, né? E a turma de quinto semestre também é a turma de natação. Acho que é porque alguns já pagaram a. Pronto, que alguns já pagaram natação, provavelmente, né? É assim, a gente não tem perspectiva de voltar a aulas presenciais, mas eu já posso dar aulas práticas presenciais já. E eu queria fazer isso em fevereiro, principalmente, talvez, não sei, no final de janeiro, mas fevereiro com certeza, e queria fazer também no início de março. Ah, entendi, Camila. Então, assim, eu queria ver com vocês a possibilidade, que, por exemplo, eu teria hoje, se fosse aula normal, 4 aulas seguidas de. Não, 2 aulas de lutas, né? Hoje. E não sei se são 2 ou se são 4. Eu queria ver com vocês um dia que eu pudesse. Depois dessa minha aula, vocês estão tendo aula síncrona ou está sendo atividade? Depois dessas minhas 2 aulas. Vão conversando comigo, gente. Eu não estou no coisa, não. Preciso escutar vocês. Deixa eu ver. Salas, oferta. Acho que é aqui, oferta. Eu vou ver aqui como é que está a questão das aulas de vocês. Por quê? Porque eu queria combinar um dia para que eu pudesse ir aí para Iguatu e... Ah, pronto, show de bola. Viviane respondeu. Deixa eu ver aqui, Vivi. Tem um estágio, mas está sendo assíncrono por enquanto. Show. Show de bola. O que acontece, gente? Eu tô querendo ir um dia para Iguatu, uma vez por semana, para dar aulas de natação presenciais, né, práticas, lá no clube, e dar aulas também presenciais de lutas, de aspectos pedagógicos e tal, das lutas. E eu precisaria ver um dia com vocês que a gente pudesse fazer isso. Então, eu queria pegar a quinta-feira, sabe? Porque eu começaria com essas 2 aulas de lutas, depois eu ia para as 2 de natação, certo? Ou o contrário, começava com natação, porque eu acho que lá a piscina é coberta, a piscina lá de natação ou não? Eu não conheço o complexo esportivo lá. É coberto. É coberto. Pronto, então perfeito. Então tanto faz como tanto fez. É o famoso olá, olô. Porque eu queria saber como vocês se daria certo isso. Porque eu tenho 3 cadeiras aí, todas 3 são práticas, sabe? Eu não sei se algum de vocês está comigo também em futebol, mas eu vou combinar com o pessoal do futebol amanhã também. Porque o que acontece? Eu queria pegar as aulas de. Pois é, eu queria pegar as aulas de natação, de lutas e de futebol e colocar todas num dia só, ou então, se não num dia só, pelo menos dividir em 2 dias. Tipo, num dia seria natação e lutas, no outro futebol, então no dia futebol e lutas, no outro natação. Isso na quinta e na sexta-feira. Daria certo para vocês assim? Tipo, eu posso marcar. E assim, não seria toda semana, seria pelo menos de 15 em 15 dias. Porque aí eu iria para Iguatu, faria essas aulas práticas, e aí na outra semana a gente não teria essa aula prática, entendeu? Dá certo para todo mundo assim? Ó, a Tem que Camila falou. ver, Dá certo, João? tem que ver o horário aí, o dia. Não, o ideal eu tentaria colocar num horário de aula minha, sabe? Eu sei que hoje eu tenho 4 aulas de futebol, tenho 4 aulas de lutas e tenho 4 aulas de natação. Na terça, para mim, não rolaria, porque a terça eu estou tentando ajustar os horários da escola que eu trabalho também aqui para segunda e terça e quarta pela manhã, sabe? Então teria que disponibilizar na quinta e na sexta. João, como é que tá a tua sexta-feira pela manhã?
Tu tem alguma aula que seja assíncrona? Calma aí, calma aí. Luana, eu tô tentando ver o dia da quinta-feira, à tarde também, né? Tem à tarde, se vocês quisessem fazer à tarde. A sexta não tem não, só tem 2 aulas mesmo. Pronto, ó. Então a gente poderia ver a possibilidade de colocar na quinta e na sexta-feira de uma maneira que a gente ajustasse. Eu vou ajustar para que eu consiga ir para ir na quinta, dar aula na quinta-feira e na sexta, certo? De manhã, sei lá, na sexta-feira, para eu conseguir voltar a tempo aqui para Juazeiro de dia ainda. E a gente concentrar nossas aulas práticas das 3 disciplinas nesses 2 dias. Tá certo? Bia, tu tem aula de quê na sexta? Ou melhor, qual é o horário da tua aula na sexta? Oi, Ítalo, bom dia. Eu estou tentando ver se na quinta e na sexta-feira a gente tem a possibilidade de concentrar nossas aulas práticas, certo? Tanto de natação, acho que você está na natação também, não está? Tanto de natação quanto de lutas, porque eu iria ir para Iguatu de 15 em 15 dias, não seria toda semana, e a gente dava tipo um intensivão, sei lá, nem que fosse 3 aulas seguidas de natação, 3 aulas seguidas de lutas. E aí, se a gente pudesse utilizar a tarde também, para não chocar horário com nenhum professor, também, para mim, também daria certo, tá? Então, o que der certo para vocês, para mim dá certo também. De tarde é tranquilo para vocês, ou de tarde vocês já têm outro compromisso? Pronto. Então teria que ser pela manhã. Mas já me informaram também, não sei se foi a Camila que falou, se foi não, foi a Vivi que falou, que, nessa segunda, na quinta-feira, vocês têm essas 2 aulas minhas de lutas, aí depois tem 2 aulas de estágio que por enquanto estão assíncronas, né? A gente poderia pegar essas aulas de estágio assíncronas por enquanto. Eu acho que também se já começou assíncrono, acredito que vai até boa parte do semestre. Então, a gente poderia ver. Eu vou fazer de tudo para que já em fevereiro, ou pelo menos no final de janeiro já, acredito que só no início de fevereiro mesmo, a gente consiga já ter aulas práticas aí em Iguatu, porque eu preciso dar aulas práticas a vocês. Não tem condições da gente ter 3 disciplinas esportivas como eu tenho, alguns aqui são do futebol também, sem aula prática, tá? Mas aí eu vou informando a vocês com relação aos dias. Então a gente coloca na quinta-feira, a turma de futebol já é na sexta mesmo, 4 aulas seguidas. E aí eu deixo na sexta pela manhã futebol e a gente coloca na quinta-feira lutas e natação. Tá bom? Então fica combinado assim. Eu vou colocar aqui para apresentar uma janela, que é o meu slide, para a gente retornar naquele ponto onde a gente parou. Professor, então, no caso, não ia ter aula sexta pra gente, não era? Isso, exatamente. Porque aí já, a aula da quinta já supre, entendeu? Se bem que também são as 2 primeiras da manhã de lutas, né? A gente pode conversar. Porque assim, o que acontece? Eu não estou fechando já o horário certo, não, sabe? Porque assim, o que acontece? Eu poderia jogar de natação também para esse horário na sexta-feira, caso não chocasse com a turma que está em natação. Mas eu vou ver bem direitinho essa questão do horário. De todo jeito, já fica de stand-by. Você já deixou essa parte da quinta-feira já livre, sabe? E a gente vai se arrumando. Se ficar ruim para alguém, a gente joga para sexta nas 2 primeiras aulas. Mas eu queria mais era esse feedback de vocês para saber se eu poderia fazer isso, né? Quinta e sexta-feira, nossas aulas práticas pela manhã. Nessas 4 aulas eu já sei que dá. Tem as 2 primeiras também da sexta-feira, caso eu consiga. Porque às vezes, por exemplo, eu posso pegar uma quinta-feira para dar só natação, né? De 9h10, que é esse horário que a gente começa a aula, até meio-dia. E aí eu deixaria para sexta-feira a parte de lutas, entendeu?
ficaria mais tranquilo para vocês, para não ter duas disciplinas diferentes no mesmo dia, já que na sexta a gente já tem lutas. E aí a gente dando essas duas aulas assim, a gente já na sexta já não, na outra semana já não teria aula. Mas aí a gente vai ver, eu vou fazer o cronograma bem direitinho esse final de semana, que eu tenho que passar esse plano de ensino, e aí eu passo também no Classroom para vocês, tá bom? Eu já vou fechar os horários direitinho, já vou falar com a Nilmara para poder ela já deixar o espaço lá separado. Não, mas aí, Ítalo, a gente vê, a gente se ajusta, não se preocupa não, você não vai sair prejudicado não, tá bom? Fica tranquilo. Pessoal, essa atividade aqui eu passei na última aula síncrona que a gente teve, certo? Só que, apesar de estar atribuída 4 atividades lá, 4 grupos, só 2 vieram com anexo, que foi o de João e o de Camila. Eu não lembro quais foram os outros dois, acho que um foi da Bia, eu não sei se ela está no grupo de outra pessoa, e ela só atribuiu lá. E tem outro grupo lá que eu não lembro de quem é, que não atribuiu o vídeo, tá? Então, não, à tarde não, a gente não vai colocar à tarde não, Juana, porque muita gente trabalha. Então, não vou tirar o pessoal do trabalho para assistir a aula, não. Se bem que eu acho que a aula é mais importante, mas eu não vou mudar com o compromisso de todo mundo já não. E é super chato pedir a patrão para sair de emprego, para poder ir para a aula. O patrão não gosta muito, não. Tá, tranquilo, Camila. Ah, beleza. É porque eu não prestei atenção, sabe? Eu só vi que veio os dois e tudo mais. Aí eu assisti os vídeos, achei muito bem feito, muito legal, tá? Mas quem tá aqui que não fez o grupo, não fez a atividade, vá lá e faça, tá bom? Isso é bom para o desenvolvimento de vocês. E aí eu vou continuar a aula aqui. Eu não consigo visualizar o chat, tá bom? Então, caso vocês tenham alguma pergunta sobre o que eu vou falar, vocês ligam o microfone e falam. Se eu falar rápido demais, vocês pedem para eu voltar. Vocês não entenderem, pedem para eu explicar, tá bom? A gente vai terminar essa parte de lutas para idosos, vai entrar na parte de entrar e terminar na parte de lutas em academias. E semana que vem é que a gente vai entrar com capoeira, porque esse conteúdo aqui era da semana passada, mas aí como eu tinha postado atividade, acabou não tendo aula, né? Semana passada não, semana retrasada, que foi a semana do pré-Réveillon, tá bom? Pessoal, existem algumas lutas que são muito recomendadas para idosos, certo? Na verdade, todas são, conforme vocês já viram que há a possibilidade da gente adaptar, né, algumas atividades, né, alguns movimentos e tal para idosos. O Tai Chi Chuan, ele é mais uma arte do que propriamente uma luta, né? Mas ele tem vários movimentos e ele é individual que são relevantes no equilíbrio. Por muitas vezes o praticante da, entre aspas, luta Tai Chi Chuan, ele vai ficar de um pé só, ele vai precisar fazer alguns movimentos onde ele vai diminuir um pouco o seu centro de gravidade e tal, e aí ele tem um trabalho super relevante na parte do equilíbrio para idoso, certo? O judô, como envolve muitas quedas e muita força por parte de quem pratica, ele envolve essa parte de quedas controladas, porque muitas vezes o praticante ele vai ao solo, e ao ir ao solo ele não pode cair de todo jeito, ele precisa cair bem, né? Ele precisa controlar a sua queda. E aí isso é legal para idoso, por quê? Porque o idoso, de vez em quando, ele vai perder equilíbrio. E aí, se ele souber cair, ele vai evitar uma lesão maior, ele vai evitar quebrar algum osso que esteja mais fragilizado. Com relação à força que eu falei que atua, né? Existe muita força envolvida no judô, envolve muita tonicidade dos músculos. Os idosos eles vão trabalhar muita tonicidade dos seus músculos. E também envolve também muitos desafios, né? Tem muita troca de
de informações, tomada de decisão, envolve muitos processos cognitivos no processo de luta de judô, e aí o idoso ele sempre vai se sentir desafiado com relação à prática específica do judô. Já o Aikido, ela é uma prática mais... O slide tá... Porque isso aí é uns gifzinhos que eu tenho. Ele tá rodando o slide ou tá parado a imagem para vocês? Tava passando, só que agora parou. Parou, né? Mas aí quando eu fico... É porque eu voltei aqui pro Meet. Mas agora ele tá rodando. Tá sim. Pronto, show de bola, perfeito. O Aikido, apesar de parecer ser uma luta que é bastante perigosa para idoso, ela promove exatamente o contrário. Ela também, assim como o judô, o idoso ele consegue praticar e melhorar a sua queda. Como ele tem que estar sempre se movimentando, envolve muito a orientação espacial, ou seja, ele tem que saber sempre onde é que ele está, ele não pode cair fora do tablado. E aumenta muito a flexibilidade. Como vocês estão vendo aí, tem muitos movimentos que envolvem muita amplitude, né? E aí, por conta disso, os idosos, eles melhoram bastante a sua flexibilidade. Já o Karatê, ele existe o Karatê individual, só de prática de movimentos, e existe a luta Karatê, né? Que envolve muita movimentação, pode ter contato ou não corporal, envolve tonicidade muscular também. Envolve coordenação motora, tanto a fina quanto a grossa, principalmente a coordenação motora grossa. E a yoga, que envolve equilíbrio, né? Tem muitos movimentos de yoga que envolvem equilíbrio, força estática, que é aquela força parada, e flexibilidade. Tá certo? Existem muitas outras atividades. Qualquer tipo de luta, eu arrisco dizer aqui, arrisco não, falo com segurança. Qualquer tipo de luta pode ser praticada por um idoso. Agora, você não vai pegar um idoso que está se reabilitando e tal, de uma queda, quebrou um fêmur, que é muito comum, depois dos 70 anos, o idoso quebrar o fêmur, e você não vai colocar o idoso para reabilitar dentro do MMA, né? Para praticar, por exemplo, um MMA, para praticar um boxe, para praticar outro tipo de luta que seja mais forte, o idoso ele precisa de toda uma preparação, precisa fazer uma academia, musculação, precisa trabalhar a parte cardiorrespiratória, não é simplesmente chegar lá e colocar ele lá, não. E sem falar também que a gente vai precisar ter que adaptar também muitos movimentos do idoso. Vocês perceberam isso dentro da atividade que a gente fez, que, mais uma vez, eu reitero, quem ainda não fez, faça, tá bom? A gente entra agora nas lutas em academias convencionais. Essa parte aqui é a parte onde dá dinheiro para a professor de educação física. Por quê? Porque muitas pessoas elas procuram lutas em academias convencionais, são as academias que a gente conhece mesmo, certo? Academias de luta, sem saber muitas vezes que estão praticando alguma espécie de luta, principalmente quando é embutido dentro da ginástica, certo? Qual é o principal objetivo? O principal objetivo de lutas em academias convencionais é queima calórica elevada, né? São atividades geralmente de grande intensidade, são atividades que tiram realmente o fôlego das pessoas, popularmente falando, e que envolvem muita queima de caloria, né? Algumas vão ter contato corporal, outras não vão ter ou vão ter pouco contato corporal. Em algumas delas, como eu já falei, dentro da ginástica, como body combat, body fight, aero kickboxing, eu trouxe algumas imagens para vocês, existem coreografias ritmadas e musicadas, certo? E muitas delas envolvem movimentos exóticos, que são baseados nas rotinas das artes marciais ou movimentações das modalidades esportivas de combate. Aí eu vou só instigar vocês aqui. Vocês saberiam me dizer qual a diferença entre artes marciais e modalidades esportivas de combate?
Ainda não. Pronto. A diferença das duas são basicamente os valores que estão impostos dentro de cada atividade. Porque, por exemplo, se você pegar o judô dentro da academia, onde você está trabalhando na disciplina, perseverança, autocontrole, está querendo melhorar sua percepção cognitiva, você está trabalhando uma arte marcial judô. Mas quando você vai para um campeonato de judô, esse judô deixa de ser arte marcial, ou melhor, ele ainda é uma arte marcial, mas ela está envolvida numa modalidade, ela passa a ser também uma modalidade esportiva de combate, que aí são com suas regras já previamente estabelecidas, onde o principal valor ali é a competição, você quer achar aquele que é mais forte, existe sempre um campeão por trás. Já nas artes marciais, não. As artes marciais, ela não tem essa competitividade. Na verdade, ela até existe, mas ela é uma competitividade mais interna, porque você quer sempre subir de faixa, você quer melhorar enquanto ser humano e tal. Então, essa competição é de você com você mesmo. Tá certo? Vamos lá. Quais são os principais objetivos das lutas nas academias convencionais? A primeira é a melhora de condicionamento físico. Você vai melhorar a força, você vai melhorar equilíbrio, você vai melhorar a coordenação motora, velocidade, resistência, agilidade, entre vários outros. Tem vários outros aspectos que você vai trabalhar dentro da academia convencional. As lutas, elas trabalham isso de forma eficiente em um curto espaço de tempo, porque elas são atividades muito intensas. Quem aqui já praticou algum tipo de lutas dentro de academia? Quer seja judô, quer seja karatê, MMA, jiu-jitsu. Alguém aqui já praticou? Em academia, não. Já pratiquei o jiu-jitsu em local, tipo. Pois é, você sabe, João, que o jiu-jitsu, assim como outra modalidade esportiva de combate, ou como outra arte marcial, quando você começa a praticar, uma horinha de exercício físico ali deixa você meio que acabado, né? Depois você se acostuma um pouco, mas no início você fica muito cansado, você sente que você está queimando muita caloria e você tem um resultado rápido, pelo menos no início, né? Da atividade. Demais. Pois é. E aí o que acontece? Você trabalha várias valências físicas que você tem, várias condições físicas que você tem, de maneira eficiente num curto espaço de tempo. Então você melhora bastante enquanto ser humano biológico, especificamente falando. E sem falar dos valores que já estão embutidos dentro da atividade. Existe também a redução de estresse, né? Estimula a produção dos hormônios do prazer, que é a ocitocina, a dopamina, a serotonina, a endorfina. Os hormônios eles promovem uma sensação de bem-estar no corpo que se mantém horas depois do exercício. E, na verdade, são neurotransmissores aqui. Não são nem tanto hormônios, né? Porque a gente gosta de chamar hormônios, mas são neurotransmissores inibitórios, que são aqueles neurotransmissores que são produzidos lá no cérebro para inibir um pouco a célula, e alguns deles, como a própria, acho que a dopamina, e a endorfina, elas envolvem sensação de prazer, elas dão a sensação de prazer depois do exercício físico. Isso é só nas lutas? Não. Mas como a luta ela é um pouco mais intensa do que outras atividades, você produz mais e aí você se sente mais relaxado depois da prática. Essas modalidades de combate ajudam a extravasar raivas e angústias também. Às vezes a gente vai para a academia, a gente está meio chateado com alguma coisa que aconteceu no dia a dia, quer seja no trabalho ou na vida pessoal, e lá dentro daquela atividade física específica, dentro da luta, a gente consegue extravasar um pouco as nossas raivas e angústias, botar um pouco para fora, um pouco das frustrações que a gente tem do dia a dia. Outra informação importante é com relação ao fortalecimento de corpo, né? Esses exercícios físicos, por ser muito, muito variados, eles exigem do nosso corpo uma força muscular, para que a gente consiga deferir golpes e se manter ativos. Alguém aqui já assistiu alguma luta de MMA, onde teve a impressão de que um lutador
ele tenha começado, ou uma lutadora tenha começado a luta com tudo, assim, dando vários golpes, tanto de socos quanto de chutes, e sentiu que um pouco depois ele ou ela já estava super cansado. Alguém já teve essa impressão? Quer seja... Eu já. Pois é. O que acontece? A luta, ela envolve muita força muscular, né? Envolve muito gasto calórico, como eu já falei para vocês. E aí o que acontece? Quanto mais você pratica, menos cansado você fica. Você consegue armazenar mais ali no seu músculo a quantidade de ATP suficiente para que você possa continuar deferindo golpes e se mantendo ativo para se defender ou então para deferir mais golpes ainda. E as lutas, gente, assim como na natação, é um tipo de atividade que fortalece o corpo todo. Em especial coxas, né, porque envolve muito chute, e os antebraços também, porque assim, o que acontece? A coxa e o antebraço são as nossas partes do corpo que são responsáveis por mover os braços e as coxas, e no caso, executar os movimentos de soco e de chute, né? Então, vai fortalecer todo o corpo, mas em especial vai ser os antebraços e as coxas por conta disso, e os músculos abdominais. Fala, João. O professor acha que o boxe é mais cansativo que o MMA na luta? Cara, eu não sei, porque eu nunca pratiquei boxe, mas eu sei que boxe, o cara tá lá toda hora se movimentando também, né? Depende, acho que depende da luta e tal, depende da intensidade da luta. Que às vezes dá pra perceber que os caras do boxe, eles cansam. Tem hora que eles cansam e ficam abraçados um tempinho. É, é, porque acho que eu não sei como é que tá a questão da quantidade de assaltos do tamanho, assim, da minutagem de cada assalto do boxe e do MMA, né? Acho que o MMA é mais curto do que o boxe. Acho que por isso o boxe deve cansar mais. Acho que o boxe é 5 minutos e o MMA não sei se é 3. Eu não sei, eu tô por fora. Eu tô por fora. Isso aí eu precisaria pesquisar para poder te dar uma resposta exata. Mas talvez por conta disso, e o boxe também envolve muito jogo de perna, né? O cara tem que estar se movimentando direto, tem que estar defendendo toda hora e tal. Talvez canse mais do que o MMA. Realmente dá essa impressão mesmo. Um dos maiores benefícios das lutas é um corpo sarado e em forma, né? Você, por mais que você coma, você gasta tudo isso numa atividade. Tem uma questão muito importante, que é um valor chamado disciplina, né? Geralmente, para que você consiga subir de faixa, tipo, você vá subindo hierarquicamente até chegar na faixa preta, ou na faixa amarela, que é a última, você precisa ter muita disciplina, você não pode faltar treino, você tem que evoluir enquanto pessoa, você tem que evoluir enquanto atleta também. E aí, para isso, é preciso muito esforço e perseverança, né? A troca de faixas vai depender muito disso, da sua dedicação aos treinos, que só acontece com dedicação e foco. Melhora de autoestima também, uma vez que, e aí entrando um pouco nessa questão filosófica, a nossa sociedade, ela impõe alguns tipos de corpos como bonitos e outros como feios. Uma vez que você consegue emagrecer dentro da prática, você se sente mais bonito. Se você se sente mais bonito, você vai melhorar a sua autoestima, né? Você vai ter uma melhor imagem de si e, consequentemente, você vai ter um bem-estar maior, né? E você vai ser mais confiante, porque você vai se sentir mais bonito por conta daquilo, né? Outra questão, lutas, elas são práticas muito democráticas, né? A gente falou aqui de lutas para idosos, mas crianças também podem fazer lutas, podem praticar lutas. E adultos já praticam lutas, né? Qualquer ser humano ele é capaz de praticá-las, independente de idade ou de gênero. E todas as modalidades elas ofertam turmas para mulheres. Então é legal a gente se ligar nisso aí também, tá certo? Desculpa, gente, estou meio gripado. Ainda não dei aula terça-feira por conta disso, mas hoje eu tive condições, mas mesmo assim ainda está um pouquinho ruim. Existem algumas modalidades que foram
inclusive criado só para mulheres, que é a questão do Muay Thai feminino. Vocês já viram, tiveram a oportunidade de ver. Tem algumas regras adaptadas para mulheres e tal, o Muay Thai, mas é uma modalidade. Existe um Muay Thai masculino, mas existe um Muay Thai feminino também. E, como vocês sabem, existem várias adaptações para crianças e idosos, com exercícios próprios e filosofias que se aplicam especificamente para esses grupos. E aí, só para a gente terminar, eu trouxe algumas ginásticas de academia, só para que vocês tenham a noção do que se coloca em academias que as pessoas procuram muito. Aí é o Body Combat, que pode ser chamado popularmente só de Combat. O Body Combat é específico daquele grupo de ginástica que eu esqueci o nome, que eles criam várias coreografias e tal, o pessoal faz curso, para quem gosta de ginástica, né? Existe o Combat. Agora meu computador travou. Agora é o Body Fight, que acho que é um vídeo. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Que é muito parecido com o Combat, só que ele é mais leve. Só que ele também é de academia. Agora é o ataque, que ele é mais ginástica calistênica mesmo. Ele não envolve muita força, mas ele tem alguns movimentos de soco, ele tem alguns movimentos de chute, mas ele é algo mais aeróbico mesmo, uma ginástica mais aeróbica. Mas por ter princípios de artes marciais, ele é considerado como uma luta em academia convencional, certo? E existe um que é mais novo, não sei se vocês já tiveram contato com ele, que é o aerokickboxing, que é o kickboxing, dado também como uma ginástica que é aeróbica, mas com chutes e socos específicos do kickboxing, certo? Fora isso, o que é que tem? Tem academias de boxe, tem academias de capoeira, tem academias, independente da luta de arte marcial, eles procuram muito para a defesa pessoal, tem academias de jiu-jitsu, tem academias de judô, tem academias de MMA, que está crescendo muito, né? Depois que a mídia... Porque o MMA era uma modalidade que não era muito conhecida, nem muito patrocinada. Mas a partir desde quando a mídia começou a divulgar mais, né? A transmitir e tal, a Globo tem até o canal Combate, no pacote fechado deles, de TV a cabo. Aí começou a muitas pessoas gostarem, quererem praticar o MMA. E tem o Muay Thai, ó. Aí é o Muay Thai feminino, que ele tem algumas regras próprias, mas ele também é muito parecido com o masculino. Tá certo? Pessoal, alguma dúvida com relação à aula de hoje? Até agora não. Até agora não, né? Pronto. Então, por hora a gente terminou. Semana que vem a gente vai falar um pouco sobre a história da capoeira, sobre os elementos da capoeira. Quem não assistiu o filme, ele tá lá na plataforma. Eu não vou passar uma atividade assíncrona hoje para vocês. Vai permanecer sendo o filme, O Besouro. E a gente vai falar sobre ele não hoje, mas na semana que vem, porque vai ser a aula de capoeira. Tá certo? Relembrando, eu combinei com vocês hoje com relação à nossa aula. Que show, Juan. Tem muita coisa bacana da história da capoeira. Com relação à história, de como foi criado, o pessoal fala muito sobre a criação da capoeira que veio dos negros da África. Alguns falam que os índios já praticavam e outros falam que a capoeira surgiu da junção da cultura indígena com a cultura africana. E a gente vai discutir um pouco sobre isso, certo? E tem muita coisa bacana para a gente ver na aula da semana que vem. Com relação ao que eu combinei, só para a gente finalizar a aula, combinei que na quinta-feira,
sempre na quinta-feira, de 15 em 15 dias, a gente vai ter aula provavelmente, de lutas e natação, certo? E aí, o que acontece? A partir de fevereiro, tá bom? Um abraço para vocês. Feliz ano novo, né? Não tinha desejado ainda feliz ano novo. Que a maioria dos sonhos de vocês se conquistem, que vocês consigam alcançar os objetivos de vocês para esse ano, tá bom? Um abraço e até a semana que vem, para quem não for de futebol, da turma de futebol amanhã. Obrigado. Amanhã tem aula de futebol, sim, viu, Juana? Amanhã vai ser bem bacana. Um abraço. Tchau, tchau, turma. Valeu. Obrigado.